Olá pessoal, tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero colocar um aviso aqui. O objetivo deste vídeo não é criar uma disputa entre as duas profissões, ou dizer que uma é melhor em detrimento de outra. Ou seja, não é para gerar polêmica e confusão. Eu quero esclarecer em quais situações é recomendado que se utilize a psicoterapia, em quais situações é recomendado que se utilize o coach, em quais situações o coach não é recomendado ser utilizado. Meu objetivo com esse vídeo, ao responder essa pergunta, é responder uma pergunta que é muito frequente para as pessoas que me procuram, né, as pessoas que procuram outros coaches, outros psicólogos, em geral, ela tem essa dúvida. Eu quero fazer um processo de desenvolvimento, tem coisas na minha vida que eu gostaria de melhorar. O que é melhor, psicoterapia ou coaching? Né? E é justamente isso que eu quero deixar bem claro no vídeo de hoje. Antes de entrar para as definições em si, do que é o coaching, o que é psicoterapia, eu quero também explicar uma outra coisa para vocês que é muito importante. Eu sei que tem pessoas que têm o pé atrás, tem implicância com coach, com coaching, enfim, mas para vocês criticarem, antes aprenda os termos corretos, porque aí dá mais relevância para a sua crítica. Você ganha mais credibilidade na sua crítica quando você utiliza os termos corretos da maneira correta. Então, vou te explicar os termos corretos. Coach é o profissional. Coaching é o processo. Então, quando você está falando da pessoa, do profissional, ele é um coach. Coach é um processo. Ele está fazendo coaching, que é o processo, e coachee é o cliente. Então, para ficar ainda mais claro, não haver a menor dúvida, vão aqui dois exemplos de frases. A primeira frase é: hoje em dia, todo mundo é coaching. Essa frase está errada. Por quê? Porque coaching é processo e não profissão, profissional. Então, o correto é: hoje em dia, todo mundo é coach, que é o profissional. A segunda frase é: o coach está na moda. Aí normalmente as pessoas usam também essa frase para poder criticar. O coach está na moda. O coach está na moda está falando do profissional. Então você está querendo dizer que ele é uma pessoa que está na moda? Isso não é uma crítica, isso é uma coisa legal. Então, na verdade, se você está querendo reclamar da banalização do coach, ou até mesmo falando de uma forma positiva, né, reconhecendo que as pessoas estão dando mais credibilidade, estão reconhecendo os processos de coaching, então você tem que dizer que o coaching, o processo, está na moda. Então ficou claro para vocês a diferença entre esses dois termos? E não vou entrar nos detalhes dessas duas afirmações que são bem generalistas, se elas estão corretas ou estão erradas. Esse não é o objetivo deste vídeo, posso falar sobre isso em outros vídeos. Mas, como eu falei, esse vídeo aqui é para ser antitreta. Então, vamos entrar na definição. O que é psicoterapia? Para poder passar para vocês a definição mais simples, né? Estou recorrendo ao livro de introdução à psicologia, que eu usei lá no início da minha faculdade. Psicoterapia ou terapia, vários tratamentos psicológicos destinados a mudar o comportamento desajustado. Mas como assim vários tratamentos psicológicos? Existem mais de uma forma de se tratar uma pessoa? Sim. Então, dentro da psicologia, existem o que a gente chama de abordagens. Existem várias abordagens e cada uma dessa abordagem trata de uma determinada maneira. Então, psicoterapia seria o uso de uma dessas abordagens. Também não tem o que é melhor, o que é pior. São só abordagens diferentes. E não vou me aprofundar nesse assunto aqui. Mas aí quando você ouve assim, mas é para mudar o comportamento desajustado, credo, comportamento desajustado, o que é isso? Então vamos recorrer a outra definição que está aqui no glossário. Conduta desviante dos padrões considerados apropriados para uma situação específica. Não sugere que orientações absolutas estejam sendo usadas. O desajustado mostra deficiências em funcionamento cognitivo, comportamento social ou autocontrole ou sofrimento excessivo. Então, nada mais é de que uma pessoa que não está bem. Essa pessoa não está bem, ela tem dificuldade no funcionamento cognitivo, ou seja, do pensamento, de processar as informações. Ela pode também demonstrar uma dificuldade no comportamento social e um sofrimento psíquico. A terapia ela é recomendada para esses casos. O coaching não é recomendado para casos em que a pessoa está sofrendo por alguma questão, ela está emocionalmente abalada, ela está tendo comportamentos que estão afetando diversas áreas da vida dela. Mas aí você pode vir me falar: Thaís, mas a terapia também pode ser usada para o desenvolvimento de potencial, para o desenvolvimento das pessoas. Sim, tanto que a psicologia positiva
tem esse posicionamento, né? Tem outras vertentes também dentro da psicologia que tem esse posicionamento mais voltado para os aspectos positivos das características das pessoas. Então, quando a pessoa faz psicoterapia para essa finalidade, ela geralmente está buscando aumentar o autoconhecimento, ela está buscando lidar de uma maneira melhor com as situações diferentes da vida dela. Não quer dizer que aquelas situações estão comprometendo excessivamente a vida dela, mas, enfim, incomoda de alguma forma, ela gostaria de estar melhor. E o processo de terapia, para esses casos, o processo não é tão focado como no processo de coaching, que tem um foco definido. O processo também não tem um prazo definido para a pessoa alcançar aquele objetivo de autoconhecimento, de melhorar aquele comportamento. Então isso seria também uma diferença entre a psicoterapia com o coaching. Já a definição de coach é um pouco mais difícil a gente dar uma definição específica, porque como é uma área que está em ascensão, né, existem profissionais que estão se dedicando a estudar, a pesquisar uma área mais recente, então existem diferentes definições que elas se complementam entre si, elas não são definições antagônicas, mas essas definições elas se complementam entre si, então diferentes autores vão priorizar pontos específicos de acordo com o que ele acha importante no processo de coaching. Então, vão ter autores que vão priorizar na sua definição do coach que o coach é voltado para atingir um determinado resultado, vão ter autores que vão focar na questão de que o coach é um processo de ensino e aprendizagem, não um ensino e aprendizagem como é na sala de aula pacífico, mas um processo de ensino e aprendizado ativo. Vão ter autores que vão priorizar que o coach é um processo que tem como foco o desenvolvimento de desempenho. Então, cada autor vai focar numa determinada coisa. Para vocês não ficarem sem uma definição, eu vou dar a definição que a International Coach Federation utiliza. Vale lembrar que o coach não é uma profissão regulamentada, ou seja, não existe nenhum órgão de classe, nenhum conselho que regulamente o coach em nenhum lugar do mundo, não é só no Brasil, em nenhum lugar do mundo. Qualquer pessoa pode ser um coach, sim, por não ser justamente uma profissão regulamentada. Mas muitas instituições reconhecem o ICF como uma instituição que apresenta boas práticas e que ajuda no desenvolvimento e na capacitação de melhores escolas e, consequentemente, na melhor formação de coaches. Então, por isso que eu vou utilizar a definição deles. A ICF define coach como uma parceria com os clientes em um processo instigante e criativo que os inspira a maximizar seu potencial pessoal e profissional. Então, na definição da ICF, ela relembra que o coach tem essa questão de parceria, né? O profissional, o coach, ele não está numa posição superior do seu cliente. Algumas abordagens na psicologia têm essa questão de se colocar numa posição de mais saber. E outra coisa importante que a ICF destaca é a questão de que o coach maximiza o desempenho. Então, ele é voltado para a questão de desenvolvimento, para aumentar o desempenho, e não para resolver questões e problemas mais profundos. Coach, a indicação é para que as pessoas que podem se submeter a um processo de coach são pessoas que elas estão conseguindo lidar bem com as situações da vida dela, embora esteja algum sofrimento, algum incômodo com uma área específica, com uma situação específica, mas no modo geral ela está lidando bem com as outras áreas da vida dela. Assim, o fato da pessoa estar bem, né, estar saudável emocionalmente, não quer dizer que ela seja perfeita, que ela não tenha nenhum problema. Mas só que esse problema não é grande, não é significativo, que paralise, que esteja impedindo ela de trabalhar, ou de estudar, ou que esteja atrapalhando muito o trabalho, o estudo, os relacionamentos pessoais, os relacionamentos de amizade, afetivo. Não, essa pessoa está lidando bem com as diferentes situações da vida dela, mas ela identifica que tem uma área que ela gostaria de aumentar, que ela gostaria de desenvolver, que ela gostaria de atingir um determinado objetivo específico. Então, ao explicar assim, quais são os casos que o coaching se aplica e quais que a terapia é mais indicado, eu sei que é mais fácil a gente entender os casos que estão nas pontas. Então, se a gente imaginar um contínuo em que de um lado está o coach, do outro está a psicoterapia, fica mais fácil de entender os casos extremos, ou seja, a pessoa que está com um certo sofrimento, né, um sofrimento significativo, como por exemplo, a pessoa está apresentando sintomas de depressão, a pessoa está apresentando sintomas significativos de ansiedade, a pessoa tem um quadro de síndrome do pânico. Então, esses casos extremos, o público em geral consegue identificar o que seria mais recomendado, se seria mais um caso para coach ou se seria para terapia.
Por exemplo, um outro caso que a gente consegue identificar assim, extremo, que seria para o coach, seria uma pessoa que ela tem uma meta específica que ela deseja alcançar. Então, uma pessoa que é um dono de um negócio, né, uma dona de um negócio, que deseja aumentar o faturamento em 20%. A gente vê aí que é uma situação específica. A pessoa, ela não apresentando alguma outra questão emocional, comportamental que esteja afetando a sua vida pessoal e profissional, ela pode muito bem se beneficiar de um processo de coaching. Também os casos de pessoas que desejam emagrecer. A pessoa está acima do peso e aí ela deseja perder peso. Então, existem processos de coach recomendado para isso, coach para emagrecimento. Então, tirando os extremos de pessoas que têm compulsão por comida, têm algum transtorno alimentar, têm situações mais sérias com comida, as pessoas que estão com sobrepeso e desejam se exercitar mais, ter uma vida mais saudável e emagrecer, elas podem sim se beneficiar com um processo de coaching. Então, esses são alguns dos casos que ficam nos extremos. A gente consegue identificar mais claramente o que seria mais recomendado para um para outro. O problema começa quando a gente vai chegando mais para o meio, que aí mais próximo aqui da divisa entre o que seria coaching e terapia é uma zona meio cinzenta, que até mesmo para os profissionais de psicologia, em determinados momentos pode ficar na dúvida, né? Porque o ser humano é complexo, as necessidades das pessoas elas não são sempre iguais, a forma como as pessoas apresentam suas questões e se apresentam diante da vida são diferentes. Então, podem ter situações que fiquem mais nebulosas se seria um processo de coaching ou terapia. Então, eu vou apresentar um pouco mais, falando assim, como que funciona um processo, como que funciona o outro, que aí também vai ficar mais claro para vocês. Se for, no caso, uma necessidade sua de fazer o processo de coaching ou de terapia, você vai ver a forma como o processo é conduzido, para sua necessidade combinaria mais um ou outro. Então, uma diferença que muitos coaches, principalmente os que não são psicólogos, eles sempre batem na tecla de que a terapia ela foca no passado, no presente e no passado, e que o coach foca no presente e no futuro. Eu não gosto muito da questão muito absoluta de que a terapia foca no passado, porque nem todo processo de psicoterapia tem necessariamente um foco no passado. Mas ele também não ignora o passado. Então, mesmo as abordagens de psicologia que têm uma questão mais voltada para o presente, o cliente se remete ao longo da terapia várias vezes ao passado. Isso é frequente, ele se remeter ao passado para buscar explicações, dependendo de que momento da terapia a pessoa esteja, ela pode querer se remeter com mais frequência ao passado para poder buscar explicações sobre o porquê daquele comportamento existe hoje, qual é a origem daquele comportamento, qual a explicação para aquele comportamento, para aquele sentimento que essa pessoa tem hoje. Já no processo de coaching isso não ocorre. O foco realmente é de como está o seu momento atual e aonde a pessoa deseja chegar, como por exemplo os 20% que eu falei da meta de faturamento, ou a pessoa emagrecer 10 quilos, ou a pessoa mudar de emprego. Então a meta ela é bem definida, bem específica, uma coisa no futuro que ela quer alcançar. Na terapia, justamente para não ter esse foco tão específico, ela aprofunda mais nessas questões emocionais que vão surgindo ao longo do processo. Então, se a pessoa afunda nas questões emocionais, também aprofunda em questões relacionadas ao passado. Então, se a pessoa quer falar mais sobre como era a relação dela com os irmãos da infância, ou alguma coisa que ocorreu durante a adolescência, ou como era a relação com os colegas na época de escola, a terapia tem um espaço para isso. Já no processo de coaching isso não cabe, porque o foco é falar das coisas que estão impedindo a pessoa de atingir aquele objetivo. O foco é buscar estratégias para elaborar um plano para atingir o objetivo e ver o que está impedindo. Então, no coach não existe esse foco no passado, não se pode até em determinados momentos comentar sobre alguma coisa, mas no coach não tem espaço para ficar voltando ao passado, não é o objetivo do processo de coaching.
Durante um processo de psicoterapia, a pessoa pode trabalhar diferentes áreas da vida. Então, ela pode começar a psicoterapia porque está passando por um problema no trabalho e depois ela começar a se dar conta que esse problema é familiar, então ela falar da questão do trabalho, falar das questões familiares, a pessoa pode perceber o reflexo desse problema dela em outras áreas da vida. Então, mais áreas da vida podem ser trabalhadas ao longo de um processo de psicoterapia. Isso já não ocorre tanto no processo de coaching. O processo de coaching, primeiro ele tem um início, um meio e um fim. Então, o que isso quer dizer? Que quando a gente começa com o cliente de coaching, a gente começa definindo uma meta, um objetivo bem específico. Então, o que ele quer atingir com aquele processo de coaching? No início do processo de coaching, a pessoa vai fazendo muitas atividades voltadas para o autoconhecimento, para poder ela entender as coisas relacionadas àquele objetivo. E aí, ao longo do processo, continua-se também tendo atividades, coisas que vão aumentar o autoconhecimento, mas vai se focando cada vez mais em planos para poder colocar as ações em prática. Então, e o processo tem um prazo para acabar. Então, dependendo da meta que a pessoa ela deseja alcançar e o prazo que ela quer alcançar aquela meta, vamos supor que ela aumentar o faturamento em 6 meses, por exemplo. Então, o processo ele é contratado por sessões. Então, ele geralmente é um pacote de 10, 15 ou 20 sessões. Ou podem ser até mais, dependendo do tamanho da meta, de quantas atividades a pessoa vai precisar realizar para atingir aquela meta e o prazo em que ela deseja alcançar. Né? Então, essa também é uma diferença em relação à psicoterapia. A psicoterapia não tem um prazo determinado para terminar, um prazo para poder alcançar aquele objetivo. Então, a pessoa pode ir para a psicoterapia porque ela quer se sentir melhor ou se conhecer mais, mas ela não tem um prazo para poder alcançar esse objetivo. Uma outra característica também do processo de coaching é que ele é muito mais voltado para a ação. Então, o cliente sai do processo de coaching tendo coisas para fazer até a próxima sessão. Ele tem ações para colocar em prática, ele tem prazos para cumprir as atividades que foram combinadas ao longo do processo, ao longo da sessão de coaching. Já na terapia, isso até pode acontecer, mas acontece num número muito mais restrito de vezes, acontece com muito menos frequência essa questão de ter prazos para fazer as coisas e colocar muito a pessoa para ação. A terapia tem um lugar mais de reflexão, de colocar a pessoa para refletir, pensar e a partir da reflexão isso gera ação. Já o processo de coaching não tem tanto espaço para reflexão. Assim, óbvio que durante a sessão, conforme a gente vai fazendo as perguntas para o cliente vai tendo tempo de refletir sobre aquilo. Mas o processo tem um foco muito mais da pessoa pensar no que vai fazer, pensar em como agir, como atingir aquele objetivo. Para finalizar, se você ainda ficou com dúvida se de repente a sua situação seria recomendado um processo de psicoterapia ou um coach, não ficou claro, não é alguma situação que está nesses extremos que eu falei, o que eu recomendo você a fazer é procurar um profissional, um coach que também seja psicólogo, que ele pode esclarecer a sua dúvida, como é o meu caso. Então, geralmente, como que eu trabalho com as pessoas que me procuram? As pessoas me procuram solicitando o processo de coaching, eu marco uma avaliação inicial e aí nessa avaliação eu procuro entender se aquela demanda é realmente de coach ou é de terapia. Porque às vezes a pessoa procura porque ouviu falar que coach é bom, que desenvolve potencial, cresce pessoalmente, profissionalmente, mas na hora que eu vou conversar com a pessoa e entender melhor o que está acontecendo, o que está se passando na vida dela, eu vejo que a demanda é outra. Seria mais importante a pessoa começar fazendo uma psicoterapia, resolver questões emocionais que estão ali atrapalhando a vida dela, para só então ela poder passar realmente por um processo de coaching. Então eu vou dar exemplo aqui de algumas situações que parecem ser situações para coaching, mas que no final das contas acabam sendo situações de psicoterapia. Uma delas que pode ser frequente é a pessoa apresentar sintomas relacionados à ansiedade. Ela não consegue atingir um determinado objetivo porque ela se sente ali pressionada, ansiosa com aquilo ali. Mas quando eu vou investigar um pouco mais, a pessoa de repente não está só com a ansiedade relacionada àquele objetivo naquela situação de vida.
esses sintomas aparecem em vários outros momentos. A pessoa tem sentido dores pelo corpo, dores de cabeça, a pessoa sente tremor, ela sente enjoo. Então, assim, a coisa está comprometendo, inclusive, a saúde física dela. Então, e esses sintomas não aparecem só na situação do objetivo que ela quer alcançar. Aparece em outros momentos da vida. Então, é importante, nesse caso, trabalhar primeiro as questões da ansiedade antes de entrar no processo de coaching, porque senão o processo de coaching pode ser, na verdade, pior para a ansiedade, porque a pessoa vai se sentir cobrada e ela vai se sentir cada vez mais ansiosa porque ela tem que apresentar um resultado. Uma outra situação que pode aparecer, a pessoa vem e me procura porque ela está muito desanimada, muito se sentindo assim sem energia, por exemplo, ela está desanimada com o trabalho dela, ela não gosta do trabalho, ela gostaria de mudar de emprego. Então, assim, querer mudar de emprego pode ser um objetivo no processo de coaching. Mas aí quando eu vou investigar um pouco mais, a pessoa vem e me relata que ela se sente muito triste, muito desanimada, que ela não tem tido mais energia para fazer as coisas da vida dela, que chega final de semana, essa pessoa, ela muitas vezes não quer sair, não quer fazer nada, fica mais deitada e desanimada, ela está com alteração no apetite, ou ela está comendo mais, ou está comendo menos, está com alteração no sono, está dormindo demais, ou está tendo insônia. Então, esses outros sinais, esses outros sintomas estão relacionados a um possível transtorno de depressão. Então, seria recomendado a pessoa primeiro tratar esses outros sintomas, ela se sentir bem, para poder ela conseguir lidar com a situação de estar insatisfeita com o trabalho. Ela pode estar insatisfeita com o trabalho, mas tem essas outras coisas que ela vai acabar não conseguindo dar conta de buscar e fazer as coisas que ela vai ser cobrada a apresentar de resultado do processo de coaching, porque ela está sem energia. Então é importante primeiro resolver esse outro lado, essa questão emocional primeiro. Uma outra situação que pode aparecer, a pessoa vem e relata que ela quer melhorar a parte financeira dela, ela quer economizar mais ao longo dos meses, para no final do ano ela ter um valor X investido em investimentos melhores. Isso é um processo que a princípio parece um processo de coaching, né? A pessoa tem aí um objetivo definido, ela quer economizar X por mês para no final do ano ter tanto investido, a coisa está bem específica, bem definida. Mas aí quando eu vou investigar mais, a pessoa, por exemplo, pode me apresentar que ela na verdade não consegue juntar dinheiro porque ela está gastando excessivamente e sem controle. Então ela tem várias roupas em casa que ainda estão com etiqueta, ela tem vários sapatos que ela nunca usou, essa pessoa ela vive comprando presentes, dando presente para as pessoas, ela está tendo problemas familiares porque por ela estar gastando muito dinheiro, ela está tendo que pedir dinheiro emprestado, ela está tendo comprometimento em outras áreas da vida, isso está deixando ela extremamente preocupada, tem vezes que ela não dorme, ou tem vezes que, enfim, ela nem liga, ela compra mais, ela fica mais ansiosa a comprar mais e depois se sente mal por isso. Então, assim, inicialmente parecia ser uma demanda que seria recomendado um processo de coaching, mas tem outros comportamentos aí que não é recomendado no processo de coaching. Ela primeiro precisa saber, entender por que ela está tendo essa necessidade de comprar compulsivamente, sem controle, para conseguir depois trabalhar com a questão da economia. E por último, um outro tipo de situação que também pode aparecer é a pessoa passou por uma mudança significativa e que causou um certo sofrimento, está causando um certo sofrimento, e a pessoa vem querer fazer o processo de coaching para fazer mais uma outra mudança, por exemplo, para atingir mais um outro objetivo. E aí quando eu vou investigar melhor o que está acontecendo, essa pessoa, por exemplo, ela mudou de cidade, de país e não está muito satisfeita com essa escolha está trazendo algumas consequências para a vida dela. Ou essa pessoa mudou de estado civil, ela era casada e ela se divorciou, e isso também está trazendo algumas consequências em outras áreas da vida dela. Então o fato de ter se divorciado reforçou determinadas crenças que essa pessoa tem, ou está mexendo com as emoções dela de uma outra forma. Uma outra mudança que pode acontecer, a pessoa, por exemplo, mudou de emprego, ela decidiu trabalhar em outro lugar e depois viu que esse lugar não era como ela esperava, ela está muito desanimada com essa mudança. Então é importante a gente primeiro lidar com as consequências dolorosas dessa mudança antes de pensar em tentar atingir um objetivo. Ela precisa estar bem com essas questões para depois pensar no objetivo que ela quer alcançar. Então esses são só alguns exemplos, né, que eu me recordei aqui, que eu poderia mostrar que assim, inicialmente a pessoa pode imaginar
que a necessidade dela seria recomendado um processo de coaching, mas ao conversar com o profissional coach, ele identificar que não, aquilo ali é um processo que demanda uma psicoterapia primeiro ou em paralelo. Então, assim, isso também, se a psicoterapia vai ocorrer em paralelo com o processo de coaching, ou se ela vai acontecer primeiro e o processo de coaching tem que ser deixado para depois, também é avaliado caso a caso. Que, por exemplo, uma pessoa que teve uma depressão, mas essa depressão já está sendo tratada sob controle. Então ela está tomando a medicação, está tendo acompanhamento psiquiátrico e terapêutico e ela já está bem e preparada para poder atingir determinados objetivos. Nesse caso, a gente pode avaliar que é possível. Se a coisa estiver sob controle, os sintomas da depressão já estão sob controle e ela só está naquele período que ela está tomando a medicação para o organismo terminar de se reequilibrar e depois para fazer a retirada da medicação, nesse momento a pessoa pode sim se beneficiar de um processo de coaching, mas enquanto ela estiver sofrendo, não é recomendado fazer o processo de coaching. Então, essas situações também são avaliadas caso a caso, depende de cada situação, de cada pessoa. Se por um acaso você já procurou um coach, ou se você de repente procurou até a mim mesmo, querendo fazer um processo de coach, eu te expliquei essas coisas, porque que naquele momento não era recomendado um processo de coach, o que era melhor era de repente procurar uma psicoterapia, às vezes as pessoas quando escutam isso ficam um pouco desapontadas, achando que o coach não está querendo atender ela, ou que enfim, que vai levar mais tempo o trabalho, e que a terapia leva muito tempo para ser resolvido, isso também são mitos, né? A terapia ela vai levar o tempo que for necessário a pessoa se sentir bem com aquela questão que ela principal. Se você que está aí me assistindo, de repente procurou já alguma vez um processo de coaching e o coach te recomendou antes de iniciar a fazer um processo de terapia e se de repente você não ficou claro para você e você ficou de repente desapontado, então, o motivo pode ser por causa de uma dessas questões que eu falei ao longo desse vídeo. E, geralmente, quando as pessoas me procuram e eu também identifico essas questões, eu sempre recomendo que as pessoas façam primeiro a psicoterapia, antes de iniciar o processo de coaching, né? E recomendo o que é o melhor para cada tipo de situação que a pessoa está passando. Se a pessoa já está preparada para fazer o processo de coaching, ela pode, obviamente, iniciar um processo de coaching. Então, minha posição é muito mais de que eu prefiro pecar pelo excesso de zelo no processo do que pela omissão. Então, se eu identifiquei algo que não é, a recomendação não é que se trabalhe com um processo de coaching, é a psicoterapia, obviamente eu vou encaminhar a pessoa para que faça o que for melhor para ela primeiro, né? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença entre psicoterapia e coaching. Um processo não substitui o outro, um processo não é melhor do que o outro, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, né? E esses dois processos eles são muito importantes no nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Então, todos nós podemos tirar bom proveito tanto no processo de psicoterapia como também no processo de coaching. Obviamente, né, respeitando os limites que esses processos têm, como eu falei aqui nesse vídeo. E se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Dá um seu joinha aí para eu saber que você gostou. Compartilhe com outras pessoas para que essa informação possa chegar a mais pessoas. Compartilhe com aquele seu amigo, seu conhecido que está na dúvida se faz coaching, se faz terapia. Compartilhe com essas pessoas para que elas possam tomar uma decisão mais acertada, possam já procurar o profissional mais correto para a necessidade delas. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.